Porque o que está acontecendo, ele está vendo a coisa ficar feia, ele está vendo o que tinha em dezembro do ano passado. O Trump não tinha tomado posse ainda, não tínhamos as informações todas sobre as possíveis sanções do Trump à Suprema Corte Brasileira, não tínhamos ainda um monte dessas pontas soltas, algumas pontas soltas já tinham, tá? Já tinha lá a vaza-toga, já tinha saído e coisa e tal, mas há outras pontas soltas, né, como o desespero do Alexandre de Moraes para tentar tirar o Oswaldo Eustáquio da Espanha, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, né? Esse monte de pontas soltas que o Alexandre de Moraes está deixando por aí está começando a deixar o pessoal nervoso, né? Então, aparentemente, o Barroso resolveu pedir pinico. Luiz Roberto Barroso está por um fio de renunciar ao seu cargo no STF. É isso mesmo. Rumores que começam a circular nos bastidores de Brasília é que Barroso estaria pensando em renunciar ao seu cargo no fim do seu mandato como presidente do STF, ou seja, em setembro deste ano. Barroso estaria negociando com Lula para ser embaixador em algum país na Europa. Será que seria aí um arrego do presidente do STF? Ou cansaço? Ou quem sabe consciência pesada? Ou será que ele já sabe o que espera por ele em 2027? Quem traz essa informação é Ancapso. Veja o vídeo. E nós podemos ter agora o primeiro pedido de pinico no STF, hein? Aparentemente, o Barroso está querendo pedir renúncia em setembro, depois que ele deixar a presidência do STF. Olha aí, é possível que seja esse mais um motivo para o Alexandre de Moraes estar querendo tanto correr com a condenação do Bolsonaro, porque o Barroso pode pedir pinico, e pode ser só um dos que estão querendo pedir pinico. É o que eu falo para vocês, qual que é o problema? Esse pessoal está começando a perceber o problema, o buraco que se meteu. A coisa só vai piorar daqui para frente, né? O Barroso é o atual presidente do STF, ele fica presidente do STF até setembro. E aí, segundo está dizendo aqui, isto é, o Planalto vê interesse de Barroso numa embaixada, então qual que é a troca que eles fariam? O Barroso pediria a renúncia, com isso o Lula ganharia o direito de indicar mais um ministro para o STF e, em troca, o Lula daria uma embaixada na Europa para o Barroso, né? Então a maneira do Barroso sair aqui do Brasil, né? Ficar um pouquinho fora, né? Se livrar deste problema que vai se tornar aqui cada vez mais forte aqui no Brasil. Será que o Barroso perdeu o Mané? Perdeu o Mané, Barroso? É isso daí, cara. Eu acho que ele perdeu, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque o Barroso é dos mais ativos defensores do Alexandre de Moraes, não porque a democracia vive um momento perigoso no mundo, vive sim, por culpa de vocês, seus idiotas, que estão tirando o principal opositor das eleições de 2026. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Burocrata Libertário, Heitor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Barroso é o autor da famosa frase "perdeu, Mané", né? Que é uma frase que aqui no Rio de Janeiro os assaltantes falam quando estão te roubando, né? Perdeu, Mané, perdeu, entrega aí, já perdeu já, né? É típica fala de assaltante, e o Barroso falou, curiosamente, escolheu essa frase exata, frases que assaltantes falam para as vítimas de um assalto, para responder aos bolsonaristas que estavam cobrando ele lá em Nova York sobre o resultado das eleições em 2022. Perdeu, Mané. É exatamente como faria qualquer bandido que tenha roubado alguma coisa sua, falaria aqui no Rio de Janeiro. E o Barroso não pode alegar que ele não sabe porque ele é carioca, tá? Ele é aqui do Rio. Enfim, esse é o cara, né? E é um cara que tem defendido aí as pautas do Alexandre de Moraes, está nessa turma, está na turma do atraso do STF, né? E como eu estou falando para vocês, o grande problema que esse pessoal está enfrentando é o problema de que o pessoal está vendo que está ficando muita ponta solta dessa coisa do Alexandre de Moraes. Veja, eles achavam que destruir o Bolsonaro seria uma tarefa fácil, seria só fazer uma paradinha e acusar ele de importunar baleia, roubar mexerica, não sei o que lá, falsificar cartão de vacina e pronto, acabou o Bolsonaro. Ninguém mais vai querer gostar do Bolsonaro e coisa e tal, e acabou. E estão vendo que não vai ser esse o caso. E à medida que o Alexandre de Moraes fica mais desesperado para impor essa agenda de destruir o bolsonarismo a qualquer custo, mesmo que não tenha evidência nenhuma, mesmo que não tenha prova nenhuma, condenar o cara a qualquer custo, mas ele começa a deixar ponta solta, começa a deixar rabo, e uma hora vai fechar uma porta no rabo desse aí do Alexandre de Moraes, e o pessoal sabe que vai dar merda nesse caso, vai dar merda para todo mundo.
inclusive para o seu Barroso. E essa merda não vai acabar em setembro, isso vai continuar. Depois de condenar o Bolsonaro, esse pessoal vai ter... O que vai acontecer? Eles vão condenar o Bolsonaro esperando que acabou o Bolsonaro. Ah, não, agora acabou o bolsonarismo. Condenamos o Bolsonaro, tá na cadeia, agora o bolsonarismo acabou. E o que vai acontecer? Não vai acabar o bolsonarismo. O Bolsonaro vai continuar comandando o país da cadeia, se for o caso. E aí, esse é o desespero desse pessoal. Já começa a faltar um monte de gente correr debaixo do Alexandre de Moraes. E o Barroso, aparentemente, é o covarde desse tipo, né? Foi corajoso para dizer perdeu o mané depois da eleição de 2022, mas agora parece, segundo está dizendo aqui a Isto É, que ele tem interesse em sair. Isso é recente, aqui, dia 13/5. Curiosamente, o pessoal estava falando, no final do ano passado, aqui, ó, quem aposta na aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso após sua passagem pela presidência da corte pode tirar o cavalo da chuva. Aos 66 anos, ele segue muito motivado no tribunal. Então, ou seja, ano passado, em dezembro, ele disse que não vou sair não, que eu vou até o final, estou motivado e quero e coisa e tal, né? Só que em novembro do ano anterior, em 2023, ele revelou numa entrevista da Veja que chegou a pensar em abreviar sua passagem pelo Supremo. Desde então, o tema paira em conversas da comunidade jurídica, né? Mas no final das contas, segundo está dizendo essa reportagem aqui, que é de dezembro de 2024, ou seja, do final do ano passado, ele vai continuar até o final. Mas agora parece que ele mudou de ideia. Não, por quê? Porque o que está acontecendo, ele está vendo a coisa ficar feia, ele está vendo o que tinha em dezembro do ano passado. O Trump não tinha tomado posse ainda, não tínhamos as informações todas sobre as possíveis sanções do Trump à Suprema Corte Brasileira, não tínhamos ainda um monte dessas pontas soltas, algumas pontas soltas já tinham, tá? Já tinha lá a vaza-toga, já tinha saído e coisa e tal, mas há outras pontas soltas, né, como o desespero do Alexandre de Moraes para tentar tirar o Oswaldo Eustáquio da Espanha, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, né? Esse monte de pontas soltas que o Alexandre de Moraes está deixando por aí está começando a deixar o pessoal nervoso, né? Então, aparentemente, o Barroso resolveu pedir pinico. Olha só, isso pode ser uma notícia ruim ou pode ser uma notícia boa pra gente, tá? Primeira coisa, é uma notícia boa no sentido que mostra que o STF está incomodado, que a pressão política que a gente está fazendo está incomodando o STF, que realmente o pessoal lá não está no melhor dos seus ânimos, né? E lembra, ele saindo agora, qual que é a parte ruim disso? A parte ruim disso é que o Lula poderia indicar mais um juiz para a Suprema Corte ainda nesse governo dele. Agora, isso vai depender um pouco de como é que o pessoal jogar o jogo no Senado, porque do jeito que o Senado está chateado com o STF, do jeito que o Senado está brigado com o governo Lula, o Senado pode muito simplesmente bloquear a indicação. Não tem prazo para o Senado aprovar a indicação de um ministro do Lula. O Lula pode indicar, evidentemente, vamos supor, se o Barroso de fato pede renúncia agora em setembro desse ano, o Lula indica alguém e pode indicar logo em seguida, mas a pessoa tem que ser aprovada no Senado. Já estamos no final do ano, então pode ser que isso seja jogado para o ano que vem. Ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição já vai ter uma pressão toda própria, que como eu falo para vocês, quanto mais perto chegar da eleição, mais a gente vai ver deputados e senadores correndo para o lado do Bolsonaro. Porque precisam de voto, e só quem tem voto no Brasil é o Bolsonaro. Então vai ver um monte de gente, e o Bolsonaro pode cobrar isso, ó, segura, não aprova. Não aprova. Deixa cair o governo, entrar o próximo governo, ano que vem, 2027, escolhe o próximo. Aí olha que beleza que vai ser. Porque o Barroso não é dos 3 juízes que vão sair do próximo governo. Então eu falei para vocês, o próximo presidente vai nomear 3 juízes. Aqui, ó, o Fux, que sai em 2028, a Carmen Lúcia, que sai em 2029, e o Gilmar Mendes em 2030. Então, o próximo governo nomeia 3 juízes, e aquilo que eu falei para vocês, a gente já pode chegar quase na maioria, porque já temos o Cássio Nunes e o André Mendonça. Nomeando mais 3, ficamos com 5. Ainda fica 6-5. Mas se tiver mais um ministro para o próximo governo nomear, pode ser que seja um ministro que ajude, né? Pode ser que seja um ministro de direita, e aí você já tem 6-5 para o nosso lado, já começa a reverter a coisa toda. Não precisa nem de impeachment de ministro do STF. Já se resolve tudo no Senado, simplesmente segurando a indicação do próximo ministro para o STF. É uma coisa perfeitamente razoável do Senado combinar com o Lula e com o STF. Olha só, o negócio é o seguinte, tem muita pressão na base para fazer impeachment de ministro do Supremo. Se o próximo presidente for de direita,
o pessoal vai querer fazer impeachment de ministro, porque isso daí. Então faz o seguinte, deixa a gente segurar essa indicação do Barroso aqui, vamos segurar essa coisa aqui, que a gente deixa o próximo presidente. Quem ganhar a eleição, ganha tudo, leva o STF também. É lógico, isso vai dar um peso ainda maior para a próxima eleição, mas como eu acho muito pouco provável o Lula ganhar a próxima eleição, me parece uma coisa muito boa. O Barroso só seria substituído no presidente seguinte, no que foi eleito em 2030 e que vai governar até 2034. Então o Barroso e o Fachin saem nesse próximo presidente, né? Então, assim, se por exemplo o Tarcísio entrar na próxima presidência, ele já consegue colocar, nesse cenário otimista que eu estou colocando, seriam 4 ministros indicados pelo Tarcísio, e ele vai ser reeleito, porque o Tarcísio é bom, vai ser reeleito e vai ficar mais 4 anos, vai indicar mais 2, ou seja, vamos terminar isso daí logo no início da próxima década, com 7 juízes, não, 8 juízes da direita e só 3 da esquerda, né? O Zanin, o Dino e quem é o outro que sobrou? Não, o Alexandre de Moraes, é verdade, o Alexandre de Moraes e o Toffoli. São 4 mais 7 que dá os 11. Exatamente, vão ser 7 da direita e 4 da esquerda. Já está de bom tamanho, já está um STF mais razoável para se fazer as coisas, né? Então, assim, o Lula está querendo dar uma embaixada para o Barroso, ou seja, o Barroso literalmente pediu pinico, socorro, não aguento mais. Tô vendo que vai dar merda esse troço, quero pedir pinico. A vantagem disso é, se ele está pedindo pinico ele, né, pode ser que outros queiram pedir pinico também, né, outros também estejam nessa situação. E, de novo, o importante é o Senado não aceitar a nomeação do Lula. Isso poupa um processo de impeachment do STF na próxima legislação. Vamos torcer, acho que tem chance, tá? E, bom, o Lula vai dar uma embaixada para o Barroso vai lá para a Europa, vai se ferrar, mas aí é só até o próximo presidente também, que o próximo presidente resolve esse problema, demite ele e bota alguma outra coisa no lugar. Enfim, vamos ver como é que vai terminar isso daí, mas eu gostei. Como foi bom assistir isso aqui. A Globo, nesse desespero, porque está perdendo audiência, né? Tem traços de audiências, a Globo News, eles criaram um novo quadro, algo que eles não costumam fazer. Um quadro onde tem um debate, um grande nome da direita, um grande nome da esquerda, para debater com o mediador ali. E aí as primeiras pessoas que eles chamaram foram Flávio Bolsonaro e Randolfo Rodrigues. Randolfo, que foi para o PT, é um dos grandes nomes no Senado no PT e um grande defensor do Lula. Rapaz, aconteceu o que nós esperávamos. A esquerda passa vergonha, Flávio Bolsonaro deu um show, principalmente quando ele desenha que não houve uma tentativa de golpe. Mas a melhor parte, eu não sei o que o Flávio Bolsonaro fez, como que ele dobrou o Randolfo de tal forma que o Randolfo acabou admitindo que não houve tentativa de golpe. Basicamente falou que o Bolsonaro é inocente. Nós vamos chegar nessa parte. A primeira parte é o Flávio Bolsonaro desenhando de forma clara que não houve tentativa de golpe, né? que tudo não passa de uma narrativa. Ele dá uma coletiva do lado do senador Ciro Nogueira, em que ele diz: vão sentir saudades de nós. Olha, você vai sentir saudade porque ele não vai ficar no governo. E ele fez uma transição a pedido do ministro Zé Múcio, hoje ministro de Lula, e o Bolsonaro nomeou os 3 comandantes de força, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados pelo Lula. Quem quer dar um golpe, coloca para comandar as forças armadas, pessoas indicadas pelo seu opositor político, é um claro reconhecimento de que ele não vai continuar na presidência. E, além disso, para sacramentar, porque tem muita gente que acha que o Bolsonaro tinha que ter feito algum gesto e dado uma sinalização para que houvesse uma desmobilização das pessoas nas ruas, e ele fez. Se você entrar aí agora no meu Instagram, @FlávioBolsonaro, está postado um vídeo em que o Bolsonaro, numa live, no dia 30 de dezembro de 2022, antes de embarcar para os Estados Unidos, ele fala com todas as letras, Júlia. Olha, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, em referência ao apóstolo Lula. Não tem tudo ou nada, não existe tudo ou nada, a vida continua. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Não vamos fazer como a esquerda, que promovia quebra-quebra, que promovia invasões de prédios de propriedades privadas. Não podemos nos igualar. Esses eram os argumentos que ele usava e que são completamente ignorados na denúncia da PGR. Sim, isso tudo aconteceu. Essa live, inclusive, está no perfil do Flávio Bolsonaro. E ele desenhou muito bem. Não houve tentativa de golpe. Bolsonaro entregou as lideranças dos comandos. Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos, fez uma live dizendo que o mundo não tinha acabado, que a gente ia continuar lutando e tal. Mas o que surpreendeu isso tudo
é que eu não sei o que o Flávio fez na cabeça do Randolph. Que durante o programa o Randolph admite que não houve tentativa de golpe. Vamos combinar, Flávio, uma coisa. Quem quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Exatamente. Obrigado, Constituição. Randolph. O Obrigado. Conselho da República, É isso. para dar golpe de Estado, não precisaria Você chamar acabou de o Conselho da absolver o República de convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque a ideia é exatamente subverter. Mas ele está sendo a acusado por Constituição. isso, Randolph, entendeu a lógica? Se ele está sendo acusado por isso, e você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância. Cara, eu não acredito que o Randolph falou isso. Porque assim, ele foi lá, ele foi escalado para ir nesse debate na Globo News, um quadro novo que a Globo está criando porque ela precisa sobreviver, ela está definhando, não tem mais audiência, então eles sabem que o debate traz audiência. Então ele foi escalado para ir lá defender o governo. Eu sei que está meio que indefensável, por isso que eles escolhem aquelas pessoas que têm uma oratória melhor, uma capacidade argumentativa mais afiada. E o Randolph fala... Olha, quem quer dar golpe de Estado não usa dispositivos constitucionais. Espera aí. Então ele está defendendo o governo do Bolsonaro, ele está falando abertamente na Globo News que o Bolsonaro não tentou dar golpe. Será que o desenho que o Flávio fez anteriormente foi tão bem criado, o argumento foi tão inquestionável, tão sólido, que durante o debate o Randolph realmente não teve tentativa de golpe, não. Porque quem também disse isso foi o Flávio Dino, quando viajou para Portugal. Quem disse isso foi o ministro da Defesa, né? E várias outras pessoas aí que também participam do governo falam que não houve tentativa de golpe. Sem falar, mais de 60% da população brasileira fala aquilo não foi uma tentativa de golpe. Foi uma manifestação que saiu do controle e quem saiu do controle deve ser punido de acordo com a ação que saiu do controle. Mas não adianta, o STF está decidido, o STF não, na verdade, né? Porque o STF agora, na verdade, a maioria virou um bando de cachorrinho adestrado do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes manda, eu não consigo entender o que aconteceu ali. O Alexandre de Moraes toma a decisão e parece que o resto dos ministros do STF, acatam com medo dele. Que poder que esse cara tem, que ministros que estavam ali antes dele chegar, hoje estão adestrados, né? Baixa a cabecinha e põe o rabinho entre as pernas porque o Alexandre de Moraes manda. Mas essa narrativa não ganhou. O Alexandre de Moraes está derrotado nessa história. Ele tentou convencer, se posar como grande defensor da democracia, o mundo já viu que não é, a imprensa mundial já percebeu que não é, a opinião pública no Brasil já sabe que não é, a imprensa, mesmo a imprensa que o defende, já sabe que ele também não é. Ele perdeu a principal batalha, que era sair dessa como se fosse um herói. A história ainda vai colocar a verdade, isso para as futuras gerações. Mas ele não desiste, é uma questão de sanha pessoal. Ele não vai parar até tentar colocar o Bolsonaro atrás das grades. E aí a gente não sabe o que vai acontecer no Brasil. Quando o Lula foi preso, Lula era odiado porque todo mundo descobriu quanto ele era corrupto. Com o Bolsonaro, ele é amado agora mais do que antes.